No último vídeo que eu fiz sobre o medo dos papistas relacionados às eleições do novo Papa, eu critiquei o próprio Papa, né, que ele é progressista, e também os próprios candidatos, tá? Coisa que os próprios papistas fazem entre si, porque eles sabem muito bem que esses candidatos estão muito longe do antigo tradicionalismo da Igreja Católica Romana, né? Todos nós sabemos disso. Hoje em dia, eles são bem mais liberais, progressistas do que antigamente. E também disse naquele vídeo que o Papa não é relevante para os dias de hoje. E a resposta que eu recebi dos papistas foi cômica, para dizer aqui o mínimo, né? Até porque nenhum deles tem coragem de defender o próprio Papa, né? O próprio Papa progressista deles, né? Então, como é que eles me responderam? Com respostas completamente irrelevantes. Ninguém rebateu meu ponto deles estarem com medo, por exemplo, do próximo Papa, que provavelmente será um progressista também. Ninguém rebateu que eles estão criticando os próprios candidatos deles, por também não serem conservadores o suficiente. Eles me rebateram com dois argumentos que provam muito que o pressuposto deles está errado. Então, vamos lá. Eles primeiro falaram o seguinte, tá? Em primeiro lugar, Calvino é o pior sujeito do mundo. Né? Parabéns, né? Vocês são bem criativos com seus argumentos, né? Palmas para vocês. A gente vai abordar esse argumento, acredite ou não, eu acho muito importante a gente abordar esse argumento, que vocês vão ver falhas claras no pensamento deles e o problema que isso traz para eles, não para a gente aqui. E o segundo argumento perfeito que eles me colocaram é que, Felipe, o Papa é sim relevante, ele aparece na TV, cara, ele é famoso. Até ele morrer, os noticiários vão falar sobre isso, né? Esse é o segundo argumento deles. Então vamos começar com o primeiro argumento deles, que Calvino ele era basicamente um demônio, um tirano, né? Que ele fez coisas terríveis, que ele era um mau caráter e tudo mais que você possa imaginar. Eles não entendem aqui que eles cometem um grande erro de categoria. É grotesco esse erro de categoria que eles cometem, né? Porque assim, Calvino, apesar de ele ter sido um teólogo renomado para nós que somos reformados, né? Ele não deveria ser comparado com qualquer papa. Os papistas não entendem nem mesmo quem é o próprio líder deles. Apesar de toda a história da Igreja Católica Romana, como eles dizem, né, são 2000 anos de história, vários documentos, vários conselhos, vários catecismos, eles ainda não entendem quem é o próprio líder deles. Eles não entendem o que o próprio líder deles representa aqui na Terra, de acordo com seus próprios catecismos, documentos e etc., né? Ensinos da própria Igreja Papista. Eles não sabem disso. Então vou deixar bem claro aqui para eles o que eles precisam entender. João Calvino poderia ser comparado no máximo, por exemplo, com um sujeito como o Erasmo de Roterdã, que era também um teólogo daquela época, mas só que da ala papista, né? Não da ala reformada. Então aqui temos a comparação entre um teólogo e outro teólogo. É uma comparação justa, né? Porque a categoria é a mesma. E já eu vou voltar nesse ponto de ser um erro de categoria. Tá? Então o problema dos papistas é que eles colocam em cima do Papa um grande valor, um grande peso teológico, né? Que nenhum homem pecador deveria receber. Aqui vemos um grande problema com a idolatria no coração dos papistas. Eles querem ter alguém que dite a fé deles. Eles querem alguém que seja o pontífice máximo da fé deles, tá? Nos documentos deles, ok? Eles querem alguém que seja o cabeça da igreja deles, que seja o santo pai, o santo padre da igreja deles. O sumo sacerdote, pontífice da igreja e de forma universal, ok? Cobrindo todo mundo. E não só isso, eles também querem que o Papa seja o vigário de Cristo aqui nessa terra. Você entende essas implicações? E aí, o que acontece? Eles põem esse sujeito progressista como líder da sua igreja, fé e doutrina, e no lugar de Cristo, aqui na Terra,
E isso traz para eles um grande problema, que é constante, não só na prática, porque qualquer homem pecador sujeito a esse tipo de peso, de responsabilidade teológica, nunca irá cumprir essa responsabilidade. Nunca. Mas isso, diretamente, querendo eles ou não, afirmando eles ou não, causa a idolatria. E eu vou provar isso para você agora, ok? Para começar, eles chamam ele, como eu falei aqui agora há pouco, de Santo Padre, né? O Santo Pai. Tá escrito nos documentos deles que isso é um título que o Papa recebe, o Santo Pai. Uma coisa que as Escrituras, o próprio Senhor Jesus Cristo completamente abomina. A gente lê isso claramente em Mateus 23, 9, quando Jesus proibiu esse tipo de título religioso para qualquer um. O problema já começa aí. E como eu falei, eu vou voltar aqui nesse ponto do erro de categoria, né? Eles comparam Calvino com o Papa. Mas não importa o que Calvino fez ou deixou de fazer. Por mais que ele tenha feito todas essas coisas que os papistas inventam, né? Que sabemos que são mentiras, né? Mas pelo argumento eu vou conceder isso até. Por mais que ele tenha feito tudo isso, ok? Vamos botar assim. Nós não dizemos que o Calvino é o cabeça da igreja. Tá? Ou que o João Calvino seja o santo padre da igreja. O sumo pontífice, né? Da Igreja Universal. A gente não fala essas coisas, né? Como eles fazem com o Papa deles. Então, não. Calvino pode ter pecado com todos esses tipos de absurdos e abusos, e isso, mesmo assim, não anularia a nossa fé. Isso não anularia a nossa doutrina, que vem diretamente de Cristo e dos apóstolos. Agora, eles têm esse problema, porque o Papa é o cabeça deles, né? É o vigário de Cristo. Para eles, é isso que o Papa representa. É isso que ele é, de fato. Então, se o Papa peca com coisas absurdas, como já cansamos de ver na história da igreja que isso acontece constantemente, tá? Eles falam de 2000 anos de história de igreja, são 2000 anos de fracasso, de pecados que o Papa comete. Então, como a gente está cansado de ver isso na história da igreja, e até mesmo os próprios papistas reconhecem que eles tiveram péssimos papas, eles carregam esse peso. Os papistas carregam esse peso. A religião, então, papista está apodrecendo. E eles não têm como fugir disso. Por isso que eles estão tão irritados assim. Porque o Papa é a base de toda a religião deles. E eles têm um outro problema quando eles comparam o Papa com Calvino. Os papistas eles estão meio que encurralados, né? Porque para tentar escapar desse dilema, eles têm que, de fato, diminuir a posição do Papa, né? Calvino está aqui, ele não tem todo esse poder, ele não tem toda essa responsabilidade teológica da igreja. Então eles têm que abaixar o nível do Papa para poder compará-lo a outros teólogos, e com isso eles pisam em cima da própria doutrina da igreja deles. Eles têm que diminuir o Papa. Então, ao compararem o Papa com qualquer outro teólogo na história, não importa a denominação, eles estão dizendo que o Papa é só mais um teólogo. Ele não tem valor. Eles desvalorizam o Papa nesse sentido. E pior que eles só podem fazer isso para escapar desse dilema, né? Porque o contrário seria defender o indefensável. O contrário seria dizer, então, que esse Papa que é progressista é realmente a sua grande autoridade e merece o seu devido respeito como cabeça da igreja e tudo mais, né? Eles teriam que aprovar o que o Papa faz. E é esse o grande problema e o grande dilema que eles têm. Então, eu entendo a frustração papista, né, de lidar com um ser desse tipo como cabeça da sua igreja, aquele que define as doutrinas, aquele que está no magistério da igreja, né, está de igual com as escrituras. Esse que é o problema, gente. Ele é o líder da sua fé e você não pode fazer nada a respeito disso. E é por isso que eles ficam frustrados e eles ficam atacando outros homens, porque eles não têm para onde escapar. E tem mais, né?
O Papa não é só isso, né? Pelo fato do Papa ser o vigário de Cristo, como eles dizem, né, e tomar o lugar de Cristo aqui na Terra para eles, né, isso o torna literalmente o anticristo. Espera aí, eu vou explicar para vocês. Muitos acham que a palavra anti, né, a palavra anti, é ser contra alguma coisa. Ou seja, anticristo seria uma figura que se opõe a Cristo. Né? E isso é verdade, de fato é verdade. Mas existe um outro significado ainda mais relevante para essa palavra. O prefixo em grego anti, né, pode também significar no lugar de. E esse é literalmente o papel, o título, a posição do Papa. Ele é o vigário de Cristo. Ele está no lugar de Cristo. E logo, ele é o anticristo. E isso, biblicamente, a gente pode analisar também. Aliás, ele tem o nome de pai por causa disso, né? Ele tem o lugar de Deus aqui. Ele é o representante de Deus aqui nessa terra. Se você pega o segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 4, Paulo vai nos dar ali a descrição do anticristo, certo? E ele nos diz literalmente que o anticristo assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E isso bate perfeitamente com o fato dos papistas chamarem o Papa de Papa, né? De Pai, de Santo Padre. O meu ponto é que eles podem comparar o Papa com qualquer outro teólogo reformado, né? Mas nenhum teólogo reformado é supremo e tem poderes e títulos como o Papa deles é descrito ter. Então, logo, é um erro de categoria. E também, o que se segue aqui, né? A única comparação que a gente pode ter com o Papa seria o próprio Deus, o próprio Cristo. E é por isso que o cabeça da nossa igreja cristã é Cristo, não o Papa. Porque Cristo não é um homem pecador, ele é Deus homem. Ele é quem dita a nossa doutrina. E isso de forma perfeitamente. Ele não fica errando várias vezes e contradizendo vários outros líderes, né, como o Papa fez. Os papas já cansaram de se contradizer, até também em doutrina, em fé. Isso é um fato histórico. Os papistas não podem negar isso. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Vou deixar aqui no cartãozinho para depois vocês verem. Então a gente tem Cristo como cabeça da nossa igreja, da nossa fé, e não um homem sujo, progressista, como o Papa é, né? Que é um verme comparado com Cristo, né? Que também vai cair como inimigo de Cristo aos seus pés. E detalhe, só Cristo, a gente entende isso claramente, vendo os evangelhos, só Cristo é capaz de tomar esse peso e essa responsabilidade de ter um papel tão grande teologicamente, títulos tão gloriosos pela a verdadeira Igreja Católica. Bem, agora vamos para o segundo argumento, que eu também acho que é importante a gente abordar. Não é tão importante como o primeiro, mas demonstra também a grande hipocrisia dos romanistas, ok? O segundo ponto, né, de argumento que eles usaram para tentar me refutar é que o Papa é conhecido na televisão. Por isso ele continua sendo relevante. Esse é um argumento completamente inútil, né? Só porque alguém é famoso não significa que ele seja relevante, né? O Papa é tão relevante quanto, sei lá, Madonna, ou aquele seriado lá, Friends, só porque passa na TV, né? Então a gente pode compará-lo a isso também, né? Então, se o Papa fosse tão relevante, né, como esses caras dizem que ele os argumentos desses caras teriam algum tipo de substância, né? Alguma demonstração de atos que iria nos dizer que o Papa é realmente relevante. E como eu comentei no vídeo, e esse irmão responde esse comentário aqui de um papista muito bem, né? O papista foi tentar falar que a mídia mundial está cobrindo a situação do Papa, não sei o que, papapá. E aí esse irmão foi muito simples, né? Ele simplesmente falou assim: relevância teológica, civil, moral. Qual o Papa tem? Nenhuma. É exatamente isso, gente. É exatamente isso. É uma vergonha para os papistas tentarem falar coisas absurdas como essa, né? Então o Papa é ninguém, entendeu? Ele não tem poder civil nenhum.
Por mais que alguns papistas iriam amar, né, se ele tivesse aquele velho poder de caçar hereges, né, eu sinto lhe informar, gente, isso nunca mais vai acontecer. Tá? O seu papa, o seu papismo, eles estão apodrecendo. Lidem com isso. Lidem com isso. Se arrependam. Venham para o verdadeiro evangelho, no qual Cristo é o verdadeiro cabeça da igreja. Ele é o homem perfeito que pode tomar conta de todas as coisas, de todas as doutrinas, de todas as almas. Se arrependa. Não vá para o inferno. Você ainda pode fazer isso hoje. O Papa também não é ninguém de importância religiosa. Ninguém pode falar alguma coisa boa que ele trouxe para o papismo, né, religiosamente falando. Ele só trouxe mais progressismo para a igreja. Por isso muitos papistas têm raiva e até vergonha de falar sobre ele, o que é natural. Né? Mas eu vou te falar, os papistas até têm um ponto. O Papa ele realmente aparece na TV. Ele realmente é relevante em um sentido. Até porque ele permitiu formalmente que sacerdotes abençoassem uniões entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Ele criticou o capitalismo, ele deu foco na questão da justiça social, que nem um esquerdola. Ele é a favor da agenda de mudanças climáticas, ele é a favor de fronteiras abertas para que os imigrantes possam invadir um país, criticou o nacionalismo. Realmente, se fosse para eu ter um líder considerado cabeça da minha igreja, relevante, porque ele se ajoelha diante de uma agenda progressista, aí eu prefiro que meu líder seja irrelevante, anônimo e desconhecido.